Galera, seguinte, precisamos falar sobre bastante coisa aqui, afinal uma informação muito grande acabou de sair no Diário do Peixe, que vai numa vertente completamente diferente das informações que a gente veio recebendo ao longo do dia, não só de que o Santos acertou com o Mike, e isso tá tudo certo, mas que o Palmeiras o liberaria e que ele se apresentaria segunda ou terça-feira. Eu tava assistindo agora o vídeo do Sormani, que ele crava que o Mike vai chegar segunda ou terça-feira. Segundo a matéria que acaba de sair no Diário do Peixe, não. E tá longe de um acordo para o Palmeiras liberar. E a contrapartida que o Palmeiras pede ao Santos é altíssima. Também vamos falar da demissão do X9 hoje lá no Santos Futebol Clube. Mas não antes de você me perguntar, né? Rodolfo, o que você está fazendo de óculos escuro à noite gravando vídeo, irmão, dentro da sua casa? Eu preciso te falar. Eu tô muito feliz com esse óculos. Por quê? Porque fazia anos que eu não usava óculos de sol. Para quem não sabe, eu tenho 3,25 de astigmatismo num olho e 3 no outro. E aí, cara, eu não tinha óculos de grau de sol. E eu precisava fazer. Falava, vou fazer. E eu fiz. E agora, não tem coisa melhor, porque eu tô aqui com a luz na minha frente. Pô, delícia, com o meu grau certinho aqui, um puta óculos bonito, me deixa ainda mais galã, que eu tô ligado que você me acha lindo. Pode comentar aí quem me acha lindo. E além de tudo, eu fiz num puta preço maravilhoso. Sabe aonde? Deixa eu comentar com vocês aqui. Na Stile, cara. Não sei se vocês conhecem a Stile. Esse aqui eu fiz na loja de Santos, mas eles têm lojas em Santos. Eles têm lojas na Praia Grande, eles têm lojas em Campinas, eles têm lojas em São Vicente. E esse óculos aqui eu paguei super baratinho. Lá, óculos de sol é a partir de R$ 149,99. Qualquer armação que você vê na loja, eu quero fazer um óculos de grau para mim, seja ele escuro ou um óculos de grau comum. Qualquer armação na loja, uma loja gigante com mais de 2.000 modelos para você escolher, custa R$ 49,99. Uma puta loja que, olha, dependendo do seu grau, você faz o exame lá, ou se você já levar o seu exame pronto, você sai com o seu óculos pronto em 1 hora. E numa puta loja grande que tem espaço kids, você toma um cafezinho na faixa, tem um sofazão para você ficar assistindo uma TV. Eu quase não passei na frente da loja e pensei, puta, cara, essa loja aqui deve ser de bacana, deve estar dando pro meu bolso. Mas aí cheguei lá e fui super bem atendido. Aliás, eu diria que o diferencial da loja é principalmente isso. O atendimento. Os caras muito carinhosos comigo. A gente fez todos os meus óculos e de quebra ainda conheci o Caio, que é dono das óticas. A gente combinou de fazer uma parceria aqui no canal. Então, esse é um dos 4 modelos que eu fiz lá. Tá? Eu fiz 2 óculos escuros e 2 óculos de grau que eu vou trazer para vocês aqui ao longo do vídeo. Mas vai conhecer a loja, tá? Seja... independentemente da unidade que for, se você estiver na Baixada Santista ou em Campinas, vale super a pena. E chegando lá, fale, claro, que você veio por intermédio da minha indicação. O Rodolfo Gomes que falou, etc, que você, o Caio, os atendentes estavam preparar um descontinho especial para você. Fechou? Então, bom, agora vamos falar aqui de Santos Futebol Clube, vamos falar nessa situação que virou um imbróglio entre Mike, Santos e Palmeiras. Isso porque, é verdade, o Mike se acertou com o Santos. E o Grêmio não está mais na parada. Porém, o Mike tem contrato com o Palmeiras até o final desse ano. E o Palmeiras, diferente do que foi dito, pelo menos a apuração do Diário do Peixe, vai para uma outra linha, que o Palmeiras não vai liberar, a não ser com uma altíssima contrapartida. Para isso, a gente vai tentar entender essa história indo lá, diretamente ao Diário. Palmeiras pede JP Sherman para liberar Mike antes do fim do contrato. O Santos negocia com o Palmeiras a possibilidade de contar com o lateral direito Mike ainda nessa temporada, sem deixar de mencionar que essa matéria foi escrita por Lucas Barros e Laura Marcelo. Craques, tá? Jovens craques. O jogador já tem um acerto encaminhado para reforçar o clube em 2026, mas a liberação imediata depende de um acordo entre os rivais. Para antecipar a saída de Mike, o Palmeiras propôs receber o lateral JP Sherman em definitivo. Além disso, o clube alviverde arcaria com dívidas antigas do Peixe, incluindo parte do valor da contratação de Zé Rafael, e ainda repassaria 1 milhão de euros ao clube da Vila Belmiro. Gente, antes de seguir na matéria, né? Isso aqui mostra uma coisa, né? A gente escurraçando, o Santos escurraçando um lateral, transformando ele em terceira ou até quarta opção, porque tinha um Léo Godoy aí, que estava outro dia na frente dele também.
quarta opção de elenco, o cara titular da seleção brasileira sub-20, só não foi convocado nessa última porque não tá jogando. O Palmeiras, que é um time super bem gerido, é rival, etc e tal, quero que se foda, mas a gente tem que reconhecer os méritos do rival. Super bem gerido, com um scout muito mais avançado que o do Santos, é o clube que mais gastou nessa janela, os caras veem potencial no jogador do Santos, mas o Santos não vê, colocou no mercado e contratou um jogador de quinta categoria, como o Igor Vinícius, para estar na frente dele, um jogador de 28 anos, com os mesmos problemas que o JP Sherman tem, 9 anos mais velho, que não vai ser corrigido nunca. E aí o Palmeiras se interessa pelo cara, e aí topa abater parte da dívida do Santos com relação ao Zé Rafael, topa pagar 1 milha de euros no ato e topa repassar o Mike. Mas pro Palmeiras ele serve. Clube que nos últimos anos foi multicampeão e a gente tá vendo navios, ó, desde quando? Desde 2016, quando o Santos ganhou aquele campeonato paulista, né? Em cima do Audax, foi o último título do Santos. Quantas coisas o Palmeiras não ganhou de lá pra cá pela sua administração? Claro, teve investimento de Crefisa, o Caralho A4, o Allianz Parque, a gente pode justificar tudo isso, mas a gente não pode deixar de dizer que, em termos de receita, eles têm uma mesma receita que o Corinthians. E olha a situação do Corinthians. Palmeiras é bem administrado, Palmeiras é um clube absolutamente profissional. A Leila Pereira é uma presidente que eu adoraria ver um dia no Santos, até porque ela não torce pro Palmeiras também, ela é vascaína. Se ela chegasse lá só para administrar, eu super aceitaria no lugar desse presidente que está aí hoje, que não tem a menor condição, né? Que preside o Santos como se fosse anos 80 ou anos 90, sem planejamento nenhum, com um monte de aspone na cabeça. Ora vou pra cá, ora eu ouço meu filho, ora eu ouço deputado sei lá das quantas, e aí vai que vai. Entendeu? Esse é o Santos Futebol Clube, que dispensa um jogador com 19 anos porque ele sim tem problemas defensivos e contrata um 8 de 28 anos com os mesmos problemas defensivos. Com os mesmos. E aí o Palmeiras quer mandar um lateral que não serve mais pra eles, pra nós. Ah, não vou renovar, beleza, eu te passo e você me dá o seu jovenzinho pra cá. Sabe o que vai acontecer? O Palmeiras, por que ele quer o JP Sherman? Porque o Palmeiras, em primeiro lugar, ele tem departamento técnico. Chega o JP Sherman na mão do senhor Abel Ferreira, e em 6 meses, no máximo 1 ano, o Abel Ferreira corrige do posicionamento defensivo do Sherman e aí ele vai voar. Porque técnica ele tem, e muita. E se tiver deslumbrado, etc e tal, o Abel bota ele no lugarzinho dele também, porque já teve apuração, né? Gente falando que ele tava meio avoado, meio deslumbrado, etc. Se esse também for o problema que eu desconheço, o Abel Ferreira coloca ele no lugarzinho dele certinho. E aí o que vai acontecer? O Palmeiras não precisa colocá-lo agora para jogar. O Palmeiras tem o Giai, o Palmeiras tem inclusive o Marcos Rocha. Ele também vai ser a terceira opção ali, mas não preparado para ser vendido por quinquilharia, como o Santos quer fazer, já que gastou muito mais do que arrecada nessa temporada e precisa vender alguém para pagar a conta. Não, o Palmeiras vai preparar o jogador para jogar, para ser importante no clube, para corrigir ele e para depois, quando for vender ele por um valor de gente, não por migalhas que o Palmeiras quer oferecer ao Santos Futebol Clube aqui. É por isso que o Santos virou um freguesaço do Palmeiras. Dói admitir, isso é uma merda, mas é por isso, porque um clube tem visão e o outro quer que não serve no Palmeiras. Vocês viram, né? O Zé Rafael jogou pra caralho, não sei o quê. Esses últimos 3 jogos do Zé Rafael. Tiriça completa. Tiriça completa. O Palmeiras não tá dando ponto sem nó. Será que o Zé Rafael vai recuperar aquele futebol de antes da parada? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Será que o Mike vai chegar aqui voando? De novo, eu gosto do Mike. Faria contratação. Não tô dizendo que eu não faria. Jogador de 32 anos, rodado, experiente. O Santos precisa de um jogador para jogar, para vestir a camisa hoje e jogar. E o JP Sherman não é esse cara. Ele precisa ser melhorado. Só que o Santos não tem visão nenhuma de melhorar ninguém. Na hora que pintou uma proposta pro Jair aqui mesmo no Brasil, o Santos foi lá e vendeu. E até hoje não recebeu. Ainda por cima, não avaliou o histórico de calote do Sr. Textor. E vendeu pro pior clube que poderia ter vendido, que já vendeu o Jair para fora e o Santos até hoje não recebeu R$1. Essa é a gestão Marcelo Teixeira. Só falta eles aceitarem esse absurdo aqui. Isso aqui é um absurdo. Só falta eles aceitarem. Vamos seguir aqui a matéria. O Santos ainda não tomou uma decisão sobre a proposta. A diretoria analisa o cenário e busca alternativas, mas está ciente de que, sem contrapartida, o Palmeiras não vai liberar o jogador antes do fim do contrato.
diferente do que apurou outros jornalistas aqui. A apuração do Diário do Peixe é diferente. A gente vai ver a resolução disso, de repente, no começo da próxima semana. Vamos aguardar. Qualquer novidade eu falo sobre isso aqui, mas a minha posição tá muito clara, né? Se tem um acordo com o Mike, o Palmeiras não vai liberar, etc. Irmão, traz ele no ano que vem. Traz o cara no ano que vem. Ou a água bateu na bunda, tá com medo de cair. Não era time para Libertadores, tá com medo de cair. Só se for isso. Mas eu jamais faria uma negociação nesses moldes aqui. Jamais. O JP Sherman, se ele tiver um técnico, coisa que o Santos não tem há muito tempo, não é só o Kleber, que corrija ele, que seja técnico de futebol de alto escalão, se ele tiver isso e aprender, ele vai ser um dos melhores laterais do Brasil. Vai ser. Entendeu? Palmeiras tem essa visão, o Santos não tem mais. Enfim, agora a gente precisa falar de um outro assunto aqui, porque caiu o X9. Fábio Maradei, assessor de imprensa do Santos, foi demitido hoje. E por que X9? Vamos contextualizar, tá? O que aconteceu? Eu tenho uma fonte já há algum tempo que me revelou que o Maradei era a pessoa no clube responsável por ser a fonte número 1 de alguns dos jornalistas que a gente conhece no dia a dia, aí, como por exemplo Wagner Frederico e Lucas Mussetti. Ele era o cara que, por exemplo, soltava a escalação para esses jornalistas. Eu tinha essa informação já há algum tempo, mas assim, não podia provar, o cara estava lá dentro do Santos, etc. Então eu me resguardei. Hoje vi a notícia no Twitter de que ele havia sido demitido e fui falar com uma outra pessoa, com uma outra fonte. Essa segunda fonte me disse: ele foi demitido porque o Santos descobriu que era ele quem fornecia as escalações para o Mussetti e para o Wagner Frederico. Uma segunda pessoa me diz isso. Aí eu fui falar, falei, sério? Sério. Posso bancar? Pode. Fui falar com a minha primeira fonte. Ô fulano, e aquela história, você viu que o Maradei caiu? Ele falou, você não quis publicar, beleza, eu entendo, tudo certo, mas o tempo é o senhor da razão, eu te avisei. O Santos descobriu e mais, ele acrescentou. Ele me disse que fizeram uma armadilha pro Maradei lá. Vocês se lembram do jogo do Mirassol de semana passada, que todo mundo errou a escalação? Você se lembra do que aconteceu naquele episódio? O Santos foi escalado naquele dia com 3 alterações com relação ao jogo do Flamengo, que o Santos venceu o Flamengo, e o Kleber Xavier escalou o Pituca no lugar do Rincon, escalou o Igor Vinícius no lugar do Escobar pela direita e escalou o Zé Ivaldo no lugar do Baço. Ninguém tinha essa informação. A gente descobriu quando a escalação do Santos saiu para a imprensa 1 hora antes da partida, certo? A escalação que foi colocada para a imprensa foi a que o Santos manteria exatamente a formação, os jogadores do jogo contra o Flamengo. O que essa fonte me revelou? Que nesse dia fizeram uma armadilha para o Maradei. Deram para pessoas que eles tinham desconfiança que poderiam ser esses X9 escalações diferentes. E a escalação que pintou lá na matéria do Mussetti, do Wagner, não sei, foi exatamente a escalação que o Maradei divulgou. E aí nesse dia eles descobriram que era, segundo a minha fonte, e o Maradei obviamente vai negar, ele não vai assumir isso nunca, eu tenho certeza. Mas também aqui é assim, apuração jornalística, tenho a minha liberdade jornalística de poder dar a informação que eu apurei. E tenho as provas das apurações por escrito que eu tenho e obviamente não vou mostrar porque o país, na Constituição Federal, protege o direito do jornalista proteger a sua fonte. Então, nesse sentido, aqui é informação apenas. E aí nesse dia, teriam descoberto que era o Maradei. Beleza, mas não para por aí. Não para por aí. Depois dessa informação, porque até agora é informação de 2 fontes que eu tenho, que podem estar equivocadas. E o Maradei pode estar sendo alvo de uma tremenda injustiça. Pode ser. As fontes nem sempre acertam. A gente acabou de falar de um caso que a fonte do Sormani, por exemplo, disse que o Mike vai ganhar muito menos do que 1 milhão que foi divulgado lá pela Gaúcha no Rio Grande do Sul. Não é? O Mussetti também falou que, inclusive, a proposta do Grêmio era maior, mas o Alexandre Matos conseguiu convencer o jogador a vir por menos. Então, assim, você tem fontes aqui do lado do Santos, da imprensa de Santos, do Mussetti e do Sormani falando uma coisa e fontes lá da Gaúcha falando outra. O repórter que revelou que
que o Mike ia ganhar 1 milhão e mais luvas é o mesmo que foi o primeiro a revelar que o Santos tinha pagado 4 milhões e meio de euros pelo Tassiano junto ao Bahia. Por que ele sabia disso? Porque o Grêmio tinha um percentual para receber. Ele foi o primeiro cara que soltou essa informação exclusiva. Então, assim, a fonte, de repente, dele tá certa e a fonte do Sormani e do Lucas Musetti tá errada. Ou vice-versa. Eu não tenho essa informação. Mas eu não consigo cravar nada enquanto eu não ver o contrato. E aí eu prometo que eu vou atrás do contrato para verificar. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que, assim, 2 fontes me disseram que o Maradei era o X9 no Santos. Elas podem estar erradas. Mas aí eis que acontece uma coisa hoje que me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Eu acompanho o trabalho do Musetti há muitos anos, eu respeito muito o Musetti. Nunca conversei com o Musetti. Conversei sim. Conversei algumas vezes convidando para vir no meu programa, no Tomando Uma, nunca aconteceu. De repente agora que ele virou colunista do UOL, de repente ele tem a liberação para isso. Vou voltar a fazer o convite, se ele quiser, as portas estão abertas. E conversei também numa época que eu estava apurando uma matéria de que um candidato à presidência do Santos, que concorreu às últimas eleições, mexiam com umas coisas que não eram das mais legais. Como esse cara sequer foi eleito, a gente engavetou a matéria ali e ele ficou também, falou, pô, de repente isso aqui pode passar pro UOL, o UOL tá evitando problemas jurídicos e tal, e a coisa não foi pra frente, mas ele falou, se esse cara for eleito, a gente faz a matéria junto. Eu lembro que o papo foi mais ou menos nessa linha. Isso já faz tempo, então foi antes das eleições, então isso tem mais de 1 ano e meio que eu não converso com o Lucas Musetti, tá? Só pra deixar claro, mas é alguém que eu tenho mais absoluto respeito, assim como tenho pelo Wagner também, enfim. E aqui é importante deixar claro, tá? O jornalista nada tem a ver, porque eu mesmo sou responsável por revelar vários contratos do Santos Futebol Clube, e se eu tivesse as escalações, eu revelaria. Meu trabalho é esse, o trabalho do jornalista é esse. Quem faz isso é quem coloca a profissão na frente, e a gente é jornalista em primeiro lugar. A gente tem que informar, a gente dá informação pro torcedor quando ela é de utilidade. Não importa se isso vai atrapalhar o clube, se isso vai fazer mal pro clube, não importa. Nosso trabalho é esse. O Júnior Bozelli entrou aqui conversando naquela entrevista lá, falando que eu atrapalhava os interesses do Santos. Quem atrapalha os interesses do Santos é quem revela a informação lá de dentro, quem recebe do Santos para revelar. Não é quem solta a matéria. O jornalista nada tem a ver com isso. Tá? Importante deixar claro. Então aí, o que aconteceu hoje? Retomando aqui, fazendo vários preâmbulos, mas vamos retomar. Hoje, depois de muito tempo, o Lucas Musetti, quando ele foi soltar a escalação, ele soltou a escalação dando créditos ao Diário do Peixe. Ele não soltou a escalação em primeira mão. Quando você, para quem não entende muito jornalismo, quando você dá uma informação que é sua, você não precisa dar crédito para ninguém. E quando você é um repórter que é correto e está dando informação baseada numa informação de um outro veículo, nada mais justo do que você acreditá-lo. É o que eu fiz agora. Entrei na página do Diário do Peixe e li a matéria com vocês do Diário do Peixe, creditando-os, inclusive citando o nome dos repórteres aqui. O nome disso é crédito. Certo? O Lucas Musetti hoje deu a escalação do Diário com créditos fazia muito tempo. E aí, assim, exatamente no dia que o Maradei é demitido, o Musetti dá uma escalação com crédito, coisa que ele não fazia há muito tempo. E eu sei disso porque eu acompanho o trabalho dele diariamente. Eu preciso, inclusive, do trabalho do Lucas Musetti para produzir conteúdo aqui. Porque aqui nesse canal você vê muito mais opinião do que informação. Informação você vê de vez em quando, uma coisa, mas eu não sou setorista do clube, nunca fui e nem tenho interesse de ficar aparecendo em coletiva lá. Não é meu trabalho. Meu trabalho aqui é absolutamente opinativo. Absolutamente opinativo. Então, eu achei uma coincidência gigantesca, para dizer o mínimo. E aí tem uma outra situação. Caso Mike, por exemplo. Percebam que quem soltou essa matéria em primeira mão, quem soltou em primeira mão que o Mike tinha acertado com o Santos e não com o Grêmio, foi o André Hernan ontem. O Musetti soltou vídeo aqui no YouTube falando disso só hoje. E sempre essas notícias, quem soltava sempre em primeira mão, às vezes não, claro, porque o Hernan é muito competente também, mas a maioria estavam quase monopolizadas pelo Musetti. E aí ele soltou hoje. E a informação dele já é bastante diferente da informação do Diário aqui, ó, que diz que não tá nada certo. Então assim, seria ele a fonte 01? Não me interessa. Aí é o trabalho do Musetti, etc e tal. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte.
Se os caras descobriram que o Maradei é o X9, fizeram correto em demitir. Ah, Rodolfo, você está dizendo que tem que demitir o cara que te dá a informação dos contratos também? Se eles descobrirem, tem que demitir. Com certeza. Com certeza. Não são dois pesos e duas medidas aqui. Vale a mesmíssima coisa. Se é que já não demitiu. Tem gente que vai demitir uns caras aqui. Será que minha fonte caiu, não caiu fora? Deixo a dúvida aí para as pessoas. Mas meu ponto é, eu não estou ganhando nenhum real do Santos. Meu trabalho não é ajudar o Santos Futebol Clube ou atrapalhar ou ajudar. Meu trabalho é informar quando eu tenho informação na minha mão, porque eu também sou jornalista. E meu trabalho é comentar e opinar com isenção. E é isso que eu faço. Agora, quem ganha dinheiro do clube, quem é funcionário do clube, o cara soltar informação, aí, assim, não pode, né? Aí é absolutamente antiético. O jornalista só vai se igualar a ser antiético se ele receber essas informações em troca de alguma coisa. Ah, você me dá a escalação e aí você não fale sobre esse problema que tá rolando aqui do Marcelo Teixeira. Que eu não acho que seja o caso desses jornalistas. Não acho que seja. Não acho que seja. Mas fato é que hoje caiu Maradei, que, segundo as minhas fontes, é um dos caras do X9 que soltava informações. E ó, a escalação que o Diário do Peixe deu é exatamente essa, tá? Brazão, Igor Vinícius substituindo o Escobar na lateral direita, Bácio Lampérez permanecendo com Souza na zaga, a dupla de volantes Rincon e João Schmidt, Neymar jogando de novo de meia, camisa 10, Barreal pela esquerda, Roleiser pela direita e David Washington na frente. Eu não estou dizendo, confio na informação do Diário do Peixe, mas eu acho que não vai ser isso. E aí não é informação, é feeling. Porque a partir das minhas percepções com relação ao que o Kleber Xavier, como ele tem lidado com as mudanças. Eu sei que não tem tanto padrão e às vezes até incomoda algumas pessoas a falta de padrão do Kleber, mas depois do futebol que o Bom Tempo jogou e arrumou o time no segundo tempo, eu duvido que ele não vai ser titular amanhã. Vou esperar a escalação uma hora antes pra gente saber. Mas eu acho que ele vai ser titular. E eu não acho que o David Washington vai ter mais uma oportunidade de titular. Não acho. Acho que se ele escalar o time com um centroavante, vai ser o Luca Meireles, não o David Washington. Mas acho que ele não vai escalar o time com um atacante. Qual é a escalação que eu imagino que ele vai fazer? De novo, feeling, tá? Chute aqui, não tem informação nenhuma. Palpite. Eu acho que ele vai de Brazão. Ele vai mesmo de Igor na direita no lugar do Escobar. A zaga é essa que o Diário do Peixe falou. Basso, Luan Pérez e Souza. Ali eu acho que é isso mesmo. Dupla de volantes. Eu acho que o Schmidt não joga. Eu acho que vai jogar Rincon e Bom Tempo com o Roleiser de camisa 10. Na direita ou na esquerda, Cabadiero. Acho que Cabadiero e Barreal vão ser os pontos. Eu não sei necessariamente quem vai jogar pela esquerda ou pela direita, porque o Barreal é um ponto esquerda que joga na direita. O Cabadiero é um ponto esquerda que também joga na direita. Então aí dependeria do... E é Cabalheiro, né? Não é Cabadiero. O Cabalheiro jogaria numa dessas posições. E lá na frente, eu acho que quem joga é o Neymar de falso 9. Eu acho que vai ser isso. Posso estar equivocado, mas vamos aguardar. Fato é que pela primeira vez em muito tempo o Lucas Mussetti não soltou a informação bancando. Ele deu os créditos para o Diário. Tem a ver com a demissão do Maradei? Segundo as minhas fontes, absolutamente. Então vamos ver como é que vai ser de agora em diante as apurações com relação às informações que têm rolado no Santos. Porque, claro, o Lucas Mussetti não é um cara principiante, é setorista do Santos há muitos anos, eu tenho certeza que ele tem muito mais do que uma fonte dentro do clube, é o trabalho dele que assim seja, mas eu estou interessado em como vai ser essa cobertura sem aquele que me foi revelado, era o principal informante de dentro do clube, nos jornalistas que são os principais que trazem informações para nós no dia a dia. Eu espero não ficar sem informações aqui para poder comentar, senão esse canal ficaria muitíssimo chato. Enfim... O que você pensa sobre isso? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até amanhã. Se tiver alguma novidade amanhã de manhã, eu volto. Se não, volto pro pós-jogo que acontece às 20h30, 8h30 da noite, logo após Santos Sport Santos, lá na Ilha do Retiro. O jogo a bola rola 18h30, sabadão à noite. E se você já não deixou seu like, se você chegou até aqui, por favor, deixa o seu like e hype o vídeo. Não custa absolutamente nada. É nóis. Abraço.